Benvindos, benvindas, é un prazer partillar este tempo de hoxe a mañá con todos e todas vocês. Quero agradecer moito a Dirección Xeral de Educación e a Orden de Psicólogos Portugueses por me convidaren e por partillar este espazo con vocês hoxe de mañá. Vou intentar facer unha presentación, acho que levan unha mañá moito intensa, escutando moita coisa, entón vou intentar facer esta presentación do que é o proxecto de comunidades de aprendizaxe e as accións educativas de suceso, si pode ser en uns 25 minutos ou algo así, para que podamos ter tempo de conversa, de debate, de preguntas, para que vocês podan partillar. Aínda que somos moitas persoas, acho que é bom que podamos ter ese tempo de partilla e de conversa. Para comezar, gustaría me apresentar. O meu nome é María Vieites e formo parte desta comunidade de pesquisa que se chama CREA, que é unha comunidade de investigadores e investigadoras de 14 universidades e de moitas distintas disciplinas. Hoxe eu estou falando desde o Reino Unido, onde eu moro, mas a maior parte dos pesquisadores están na España en distintas universidades e pesquisando sobre moi distintas temáticas. Este é un pouco a nosa comunidade. E hoxe vamos a falar deste proxecto que é Comunidades de Aprendizaxe e aprofundar un poquinho máis no que son estas accións educativas de suceso que están orientadas para a transformación educacional e social. E este é un modelo educativo que está basado nas teorías científicas internacionais que enfatizan as interaccións e a participación da comunidade como os dois factores chaves para o aprendizaxe na sociedade actual. Entón, nós vamos a ver hoxe un poquinho rápido, porque a verdade o proxecto é bastante denso, ten moito conteúdo, mas vamos ver un pouco quais son esas accións educativas de suceso. Seguramente non tendremos oportunidade de pasar por todas elas, mas vamos a ver un poquinho en que consisten eses grupos interactivos, tertulias dialóxicas, participación educativa da comunidade, a formación de familiares, modelo dialóxico de prevención de conflictos e formación dialóxica de profesorado. Estas son as accións educativas de suceso que o proxecto traz, fruto de moita pesquisa e moita investigación, como vamos a ver a continuación. Nós falamos de que isto ven de estas accións surxen de evidencias científicas con impacto social. A profesora Marta Moreira falaba esta mañá cando falábamos das ciencias comportamentais que temos que ir a buscar aquilo que dá os mellores resultados, e isto que nós chamamos o que dá os mellores resultados é aquela pesquisa que nós usamos por exemplo, ese repositorio de impacto social que recolle as pesquisas aonde ten unha mellora demostrable, donde esa pesquisa foi transferida a máis de un contexto e é sustentado a partir do tempo, e ademais son resultados que ten sido publicados en revistas de alto impacto científico. Para nós, eso é o que chamamos evidencias científicas con impacto social, e convidamos a todos vocês a cando teñan que escoller unha actuación dentro da escola, cando teñan que, como psicólogos, psicólogas, promover algún programa dentro da escola, ir a esas evidencias, ao que fala a ciencia, que é o que resulta mellor, e dentro de esas ver quais, como estas, xa ten
sido implementadas e xa ten moita evidencia de melloras de resultados. Esa como profesionais, tanto da psicoloxía como da educación, esa é a nosa responsabilidade de cara ás crianzas, aos meninos, meninas que temos nas nosas escolas. Eles merecen saber quais son as mellores actuacións, que é o que até agora ten dado o mellor resultado. E iso é o que nós chamamos accións educativas de suceso. Estas en concreto saíron, este coñecemento se consolidou moito a través desta pesquisa que se chamou Included, que foron estrategias para a inclusión e a cohesión social da educación, a través da educación en Europa. Esta pesquisa, que foi financiada por o 6º Programa Marco de Pesquisa, foi a única que a Comisión Europea destacou como valor añadido para a sociedade e para a ciencia dentro do ámbito das ciencias sociais. Como ven, destacaron outras pesquisas no ámbito da enerxía solar, no ámbito da saúde, da arquitectura, mas en ciencias sociais foi só o Included, para que vexan un poquinho a relevancia. E tamén foi unha pesquisa que se fez en toda con participación de todos os países europeos e con partners de 14 deles, buscando quais eran aquelas accións educativas que contribuían mellor para a inclusión e a cohesión social en Europa. Que era o que buscaba a pesquisa? Que casos se analizaron? Que sistemas educativos se analizaron? Foron sistemas educativos e escolas que estaban tendo esos resultados, estaban tendo bons resultados a nivel académico, como aproveitamento dos alumnos na matemática, na literacia, que vocês ven aí na diapositiva na parte esquerda, e bons resultados a nivel de valores, convivencia, cohesión social, en contextos onde por o nivel sociocultural, educativo de esa escola, non terían que tener esos bons resultados. Entón, se pesquisaran que estaban facendo aquelas escolas que estaban tendo moito bons resultados con situacións e alumnado en contextos máis desfavorables. E non se pesquisaron, esta é outra coisa moito importante das accións educativas de suceso, non se pesquisaron só prácticas isoladas, sino que se foi a ver quais serían aqueles componentes que poden ser transferivos a outras escolas. Entón, a pesquisa foi o que resulta mellor e que pode ser transferido. E iso é un pouco o que chamamos accións educativas de suceso. O Included teve un amplo impacto científico, xa se pesquisou moito, se publicou moito, houbo moitos proxectos que desenvolveron iso, están publicados os resultados destas actuacións nas mellores revistas científicas e como vocês ven aí con moitas visitas e os artículos foron premiados por estas revistas científicas como a Cambridge Journal of Education e teve moito impacto político. A Comisión Europea, depois de Included, foi desenvolvendo comunicacións, recomendacións para promover estas accións. Está na página web para as escolas europeas tamén e moitos gobernos locais, regionales no mundo, agora vamos ver, entre eles tamén Portugal, están implementando, impulsionando estas accións. E demostrado impacto social. Algúnas destas escolas, como poden ver na diapositiva, na prensa española chamaron de escolas milagre, porque ali donde o 95% dos estudantes tiñan becas para comedor e en contextos moito desfavorecidos, estaban tendo resultados mellores que as escolas de élite da súa rexión.
Entón, acho que esa é unha característica para que para decir que o Included axudou a romper con ese determinismo de falar. Si os estudantes ven de contextos socioeconómicos baixos, con familias con niveis socioeconómicos e culturais baixos, eles non poden ter bons resultados. Bon, estas escolas e moitas outras dentro do proxecto, implementando esas accións, demostraran que eles poden ter suceso académico. Demostraran que non todo é que a escola sí pode axudar a revertir esa situación de exclusión. Bon, esta é a escola que gañou o premio a mellor escola de Cataluña pelo Círculo de Economía no ano 2017, implementando esas accións e bon, temos moitos outros exemplos, como esta tamén un contexto difícil en Nápoles, onde foron mellorando a través de estas accións os resultados nas probas nacionais, neste caso como en Balsi, mas non só en contextos desfavorecidos. Aquí no Reino Unido, onde eu moro, estamos traballando tamén con diversas escolas e traballamos en concreto a través de un programa que se chamou Step for SIAS. Durante 3 anos fomos implementando e seguindo estas accións. Obrigada. E vou pedir ao helpdesk se pode fechar os microfones. Moito obrigada. E en estos anos vimos como tamén foron mellorando a implementación e estas escolas non estaban en contextos deprimidos, son contextos favorecidos onde xa estaban tendo bons resultados, mas a implementación destas accións fez que aumentaran tamén os seus resultados por encima da autoridade local e da media nacional, como vocês están vendo aí. Esta é unha rede internacional de escolas implementando estas accións que xa está en máis de 9.000 escolas e en 15 países e de escolas moito diversas, como falamos. Entón, desde contextos máis privilegiados a contextos menos privilegiados, mas dentro do mesmo país tamén, en contextos rurais e en contextos urbanos, con minorías indígenas, como esta escola de Chipre, onde ten populación greco-chipriota, turco-chipriota e cigana. Entón, isto é para falar que xa temos moitas probas e moitas evidencias de que estas accións deron resultados e melloraron resultados en contextos moi diversos. Vamos a ver un poquinho en que consisten cada unha destas accións. Esta é a foto de unha escola que é comunidade de aprendizaxe. Hoxe non temos moito tempo para entrar a ver en que consiste, mas é para vocês saberen que a escola que é comunidade de aprendizaxe adopta uns principios de aprendizaxe dialóxica que non entramos a explicar, mas a aprendizaxe se basa na interacción e no diálogo, basado nesos principios. A escola pasa por unhas fases de transformación donde coñece as accións coñece as accións e a base científica do proxecto, toma a decisión de transformarse en comunidade de aprendizaxe, soña que escola quer para esa comunidade e selecciona as prioridades desa escola e se forman comisións mixtas de traballo para alcanzar esos soños. E depois implementa 1, 2, 3 ou as 6 accións educativas de suceso. Hai algunhas escolas que non pasan por esas fases de transformación e van directas á implementación das accións de 1, 2, 3 ou as 6 accións educativas de suceso basada nos principios da aprendizaxe dialóxica.
A primeira que quería comentar un poquinho con vocês, porque é moito efectiva, é a dos grupos interactivos. Eu vou contar como funcionaba os grupos interactivos pré-pandemia e como funcionou durante o ano de pandemia, porque aí vocês ven unha fotografía de antes desta situación de emerxencia social. Mais os grupos interactivos demostraran tamén no tempo da pandemia ser moito, moito eficaces e agora vamos ver como. O grupo interactivo, para aqueles de vocês que teñan as responsabilidades, eu sei que na audiencia temos psicólogos, temos directores de turma, agrupamentos, escolas, universidades, mas para todos aqueles que vocês que ten que escoller actuações especialmente para alumnado con dificultades de aprendizaxe, con menores niveles ou competencias de aprendizaxe, o grupo interactivo é unha das ferramentas máis potentes para non ter que tirar a ninguén da clase, para facer o reforzo de inclusión con todas as persoas dentro da sala de aula. E vamos ver como acontece. Este tipo de organización de aula é a que até hoxe, como falábamos, produce os mellores resultados, non só a nivel académico, mas tamén a nivel de convivencia. E por eso mismo, porque falábamos de que dependemos, a aprendizaxe depende das nosas interaccións, a través do grupo interactivo, o que facemos é dar máis cualidade a esas interaccións, diversificar esas interaccións e facer e multiplicar esas interaccións. Como funciona? Esta en formato prepandemia, esa sería unha imaxe. Se forman 4 grupos, formamos 4 grupos de alumnado e a clave é facer grupos heteroxéneos, por aqueles que ten máis coñecimento, habilidades, capacidades con aqueles que ten menos. E a heteroxeneidade dentro do grupo a maior que podamos, comenzando por competencia e coñecimento, mais depois mixturen todo o máis que podamos, meninos con meninas, linguas, orixens culturais, todo máis que podan neses pequenos grupos. Se forman 4 grupos, sempre heteroxéneos, e o profesora prepara 4 actividades de 15 minutos de duración cada unha. E o elemento máxico do grupo interactivo é o voluntario, voluntaria, que pode ser unha persoa da familia, da comunidade, funcionarios do centro, depois, se queren máis preguntas, falamos quen pode ser voluntario, mas cualquier persoa adulta pode ser voluntario en un grupo interactivo. Por que? O rol do voluntario nese grupo é facer aos meninos e meninas interagir, facer conversar, facer resolver a tarefa que temos que resolver falando uns cons outros. Por entanto, o voluntario non dá clase, non ten que saber de matemática ou de ciencia ou de cualquier actividade que estemos facendo o grupo interactivo. O voluntario está lá para axudar a eles a interagir e dinamizar esa interacción. E cada 15 minutos os meninos e meninas rotan de actividade e de grupo e ao final da hora todos pasaron por 4 actividades que resolverán en conxunto e o profesorado está camiñando e facendo un soporte máis específico a onde eles ten dúbidas, a onde ten dificultade. Esa é a organización do grupo interactivo cando estábamos no formato pré-pandemia. Durante a pandemia se fixeron moitos grupos interactivos online con rooms de Zoom e cando estábamos en formato presencial, os voluntarios e voluntarias ás veces entraban a través do computador ou a través da tablet dentro do grupo para dinamizar esa interacción. Ao final, o grupo interactivo, como moitas outras das accións
educativas de suceso se trata de que os meninos, de non deixar aos meninos e meninas aprendendo sozinhos, de aprender uns cons outros a través do diálogo. Esta é a ferramenta máis potente que nós temos para o aprendizaxe, e que era o que Vygotsky falaba da zona de desenvolvimento proximal, non é? O que nós podemos facer sozinhos e o que podemos facer con a axuda dos outros. E en esta conversa, en esta axuda para resolver as actividades, non só aprenden aqueles que ten menos capacidades ou menos coñecimento, sino que aprenden aqueles que ten máis, porque cando facemos o exercicio metacognitivo de explicar é cando nós desenvolvemos máis o noso coñecimento. Entón, cando temos que explicar, verbalizar os nosos procesos é cando aprofundamos, e cando temos que buscar tamén xeitos distintos de explicar esa actividade Bom é dia, cando Miguel. aprofundamos e consolidamos máis o noso Matilde, bom coñecimento. dia. Entón, esa... Bom dia, Iris. Sim, hai alguén que quer Bom falar? dia, João. Bom dia, Henrique. Non, acho que non. Pensei que era comigo, mas acho que o micrófono aberto. Vamos continuar entón. Estes grupos interactivos ten, como falábamos, ten moita publicación onde você pode pesquisar os resultados que eles dan e tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, para a cohesión das relações dentro da aula, para a cohesión da comunidade educativa, porque trazemos as familias e a comunidade a participar dentro dos procesos educativos dos seus fillos e das súas fillas. Vamos paso rápido porque temos pouco tempo e entón vamos a explicar un poquinho como funcionan as tertulias dialóxicas. Tertulias dialóxicas é outra acción educativa de suceso que é unha construcción colectiva de coñecimento e de significado a través das mellores obras da cultura universal. Esa é un poquinho a definición. Nós facemos tertulias dialóxicas literarias, musicais, artísticas, de matemática, de ciencia, mais acercando sempre o criterio é as mellores obras da cultura universal. E por que lemos a Odisea ou por que discutimos Beethoven ou vemos Van Gogh? Porque creemos, a nosa experiencia e a pesquisa que fixemos en estos 30 anos fala que esas obras, que son as mellores producidas nas que hai un consenso universal da súa cualidade, elas aportan moitos elementos para a aprendizaxe. Ao mesmo tempo, pasaron xa o texto de tempo e son transculturales e pasaron o texto das diferentes eras. Ao mesmo tempo, tamén axuda a preencher esa lacuna cultural que moitos dos nosos meninos e meninas tracen. Por eso queremos aprender con os mellores, por eso mostramos as mellores obras e vamos a ver como funcionan. Eu vou explicar brevemente como funcionan as literarias, mas depois voses ten que saber que as outras funcionan con a mesma dinámica. Nas tertulias literarias escollemos un texto e acordamos con os meninos e meninas cuántas páxinas vamos ler para a seguinte tertulia. Normalmente acontecen semanalmente por o espacio de unha hora, mais hai centros que facen tertulias en outros momentos extraescolares, dentro do currículum, hai moita facilidade para implementar esta actuación. Escollemos ese texto e as páxinas que vamos ler e para o seguinte día os meninos e meninas leen solsiños ese trecho e escollen pelo menos unha idea ou un parágrafo que queren partillar na tertulia e pensan algunhas razóns por que escolleron ese parágrafo.
Durante a tertulia, o moderador, que normalmente é o profesor, non explica o texto, non explica o autor, hoxe non vamos a falar diso, só abre o turno de palabras falando quen quere compartillar idea o parágrafo. Meninos, meninas levantan a mão, facemos unha inscripción de turno de palabras e o moderador dá paso ao primeiro delas e eles falan. A miña idea está na páxina 3, parágrafo 2, lee en voz alta ese trecho e explica por que quer compartillar e son ideas, reflexións, opinións acerca de ese trecho que acabamos de ler. Cando a persoa acaba de explicar, o moderador fala quen quer compartillar a súa idea ou quen quer compartillar sobre esa idea que acabamos de escutar. Levantan a mão, facemos turno de inscripción e comenzan os comentarios desa idea que o colega traz para o debate. Cando acaban os comentarios, o moderador dá paso á seguinte persoa e volvemos ao texto, volvemos a ler un parágrafo e outra persoa explica as razóns por las que elegiu ese texto ou ese parágrafo. Estos espazos de construcción conxunta de coñecimento, de debate sobre as grandes obras da literatura, da música, da arte, constituen un espazo moi potente, moito rico de aprendizaxe, de afirmación da nosa concepción como aprendices, en estes tempos do confinamento tamén foron unha herramienta moito potente para axudar con a saúde mental, a axudar a interacción, a axudar a expresar os sentimentos, as emoções que eses meninos meninas estaban dentro e como ben fixemos en todas as modalidades, cando se podía presencial, aquí á esquerda ven que as mesas eles están normalmente nas tertulias, eles están sentados en círculo, aquí se puxeron así para a foto, mas estaban en círculo e participando con colegas tamén na casa e totalmente virtual tamén é outra opción para estas tertulias. Os resultados, como falaba, moita publicación e estas eu pus aí as últimas para ver como elas axudaron en contextos de exclusión digital durante a pandemia, como elas axudaron ao benstar en estos tempos de confinamento, mas ten moita evidencia do impacto destas tertulias. En cuanto a comprensión de o texto e das obras, en cuanto a competencias de comunicación, raciocinio, creación de argumentación, pensamento crítico, escuta activa, a confianza deles como aprendices. Hai son moitos as evidencias de beneficios destas tertulias literarias. Outra das accións que trace o proxecto é esa participación educativa da comunidade e aquí moi brevemente tamén vou enunciar algunhas ideas que o Included pesquisou que tipo de participación das familias mellora ou ten algunha incidencia nos resultados dos meninos e meninas. E aí vimos e analizamos que podemos convidar as familias para informar o que a escola vai facer, para facer unha consulta, mas non é vinculante, unha participación informativa ou participación consultiva, mas é cando o Included concluiu que é cando as familias forman parte da tomada de decisión, forman parte da evaluación global do centro e forman parte dos procesos educativos, non só dos meninos, tamén dos seus propios procesos educativos, eso é o que ten un impacto moito forte nos resultados do alumnado e tamén
anima a participação. Quando nós convidamos as famílias só para se informar ou só para consultar, isso não tem uma incidência directa, não melhora os resultados dos nosos alunos e alumnas, e também não encoraja maior participação. Nas escolas que são comunidades de aprendizagem, as famílias estão envolvidas na gestão da escola através de comissões mistas de trabalho, que hoje não dá muito para explicar, mas são comissões que se formam com familiares, estudantes e professorado, e como vimos também estão envolvidas nos processos de aprendizagem dos seus filhos e fillas, como nessa ação do grupo interactivo, e também nos seus próprios processos de aprendizagem, no que seria a formação de familiares, que hoje também não vamos tempo de explicar. E para finalizar, quero nombrar, porque sendo tamén na audiencia o grupo de psicólogos e psicólogas forte, este modelo dialóxico de prevención e resolución de conflictos acho que pode ser tamén moito interesante para vocês, porque ten unha forte evidencia científica detrás. Hai un módulo que agora vou dar a web, mas hai un módulo de formação que convido a vocês a olhar, e agora vou pôr a web onde está esse módulo, mas a ideia desse modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos é superar ou ir um passo além do modelo disciplinar, onde temos as regras verticais, onde temos sanções e exclusões em função dessas regras que vêm de acima. Superar tamén, dar un paso máis a ese modelo mediador que introduce o diálogo, sim, pero só con aquelas persoas envolvidas no conflicto, só cando o conflicto aparece, e só põe a palavra final em mãos de um experto ou experta na mediação. Este modelo vai um pouquinho mais além e é um modelo comunitário, onde se envolve em el diálogo a toda a comunidade e aonde temos o foco na prevenção, donde temos o foco na prevenção, mais que oh, desculpe, queria volver para trás, mas não sei como vai, não me está funcionando a apresentação. Aí estamos, desculpem. Para nós, o desafio é criar esses espaços livres de violência, melhorar a consistência e o desempenho acadêmico, e através de quê? De conhecimento, como falávamos ao começo, quais são as evidências científicas de que é a raiz social da violência, como nos socializamos na atracção à violência e como esse entramado de relações e interacções está muito mediado por essa socialização que temos como sociedade, de a atracção, de pôr as pessoas violentas como pessoas atractivas e as pessoas mais solidárias e mais egalitárias como menos atraentes, e o conhecimento desse discurso coercitivo a nível social é o que nos ajuda a depois a actuar, e fazemos através deste modelo uma elaboração das normas a nível mais comunitário, esse clube de valentes que tem a imagem aí e que está bem descrito nesse modelo dialógico, ou comissões mistas de coexistência. Deixo aqui a apresentação para que tenhamos um momento de debate. Em Portugal, este projeto começou no ano 2017 com uns agrupamentos piloto, e o passado curso, 2019, desde 2019 até hoje, se expandiu a 50 agrupamentos mais que já estão implementando.
Esta sim é a web aonde vocês têm toda a informação, muito mais para conhecer. Na secção de formação tem todos esses módulos onde estas ações estão descritas com muito mais detalhe e ficamos já com essa frase do Paulo Freire, onde precisamos sonhos e utopias para melhorar a educação, mas precisamos também muito conhecimento científico e técnico. Assim que aqui também são algumas webs, a parte da portuguesa, onde podem encontrar as comunidades de aprendizagem na Espanha, na Europa, e esta é na Espanha, na Europa e na América Latina. E vou deixar de compartilhar para dar palavra a... Não podia, para dar palavra a quem agora temos como uns 15 minutos para a conversa. Posso? Claro. Obrigada, gostei muito. Eu já conhecia, mas não tão em pormenor estas atividades que foram apresentadas e gostei imenso e fazem muito sentido. Tenho duas perguntas. Uma tem a ver com a abertura dos professores de primeiro ciclo, abrir portas para deixar entrar os voluntários. Em Portugal não há muito essa cultura e gostava de perguntar o que é que ajuda, o que é que facilita essa abertura de portas na vossa experiência, o que é que ajuda, não é? Porque no fundo deixar entrar 4 voluntários assim, quando não se está habituado, pode ser intimidante. E em relação às tertúlias dialógicas, as obras são pré-definidas, ou seja, há um conjunto de obras que que podem ser escolhidas, ou pode haver uma maior diversidade nessa escolha de forma a refletir também, por exemplo, do ponto de vista literário, não há muita expressão, até há uns tempos atrás não havia muita expressão de certas culturas, não é? E então é para perceber. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada por as duas questões e muito importantes as duas. Vamos tentar responder o melhor possível. En cuanto a entrada de voluntariado dentro da aula, con certeza, eso é difícil para todas as escolas, en todas as culturas e en todas as sociedades, porque lembro cando comezamos a expandir o proxecto na América Latina, decían, no, eso funcionará en Europa, mas aquí non, e cando voltábamos para cá, o mesmo, non? É difícil porque temos esa todavía reticencia como profesionais da educación de abrir as portas para outras persoas dentro da aula. Mas o gaño en aprendizaxe, en convivencia, a transformación das relações entre profesorado e familiares é tan espectacular cuando nos facemos estos grupos interactivos que enseguida se baixan as barreras. Temos que saber que isto non é abrimos as portas da escola, aquí todo o mundo entra. A entrada de voluntarios é moito controlada, moito registrada. Hai unha conversa onde fican moito claros o rol do voluntario e as familias que ven de voluntarios e voluntarias ven a axudar. Sempre hai esa reticencia de eles van vir a criticar ou van vir e depois van falar e quen ten máis medo a isto, ás veces se fase un protocolo que o voluntario asina de confidencialidade, de non pode partillar coisas do alumnado fora da escola e así, e eso é asinado e acordado por ambas partes, mas acrediten e poden conversar con os 50 agrupamentos que ten en Portugal xa experimentando isto e con outros en Europa, que o gaño de trazer esas familias,
Cuando, por exemplo, nós que traballamos aí en Portugal en un contexto, en moitos contextos, por exemplo, con comunidade cigana, cando pai, mai, avó cigana entra na sala de aula como voluntario ou voluntaria para axudar esos meninos a interagir, eso transforma tudo. Transforma as conversações na casa, transforma a imagem que os meninos têm da etnia cigana, transforma os preconceitos que têm as famílias dos pais mais que acham que não têm interesse na educação. Muda muitas coisas, então é muito transformador a colaboração de famílias e comunidade em estas ações. E a nível das obras da literatura, o critério é essas obras que têm um consenso de ser as melhores a nível mundial, universal. A ideia é que esses meninos, meninas de contextos também normalmente mais desfavorecidos cheguem à sua casa ou cheguem à sua vizinha e falam, olha, na escola estamos debatindo a Odisseia, ou hoje lemos a Shakespeare. E todos, tanto nas famílias como no seu contexto, eles falam, olha, pues esse é um livro que as pessoas reconheçam, que é um livro valorado, um conhecimento valorado socialmente. E eles acreditam que eles podem ler e entender esses livros que as pessoas valoram tanto e creem que são difíceis e que são para adultos. Obviamente, na primária, são versões adaptadas dos grandes clássicos e das obras como a Odisseia. Mas já na secundária, eles leem as obras originais. E o importante é trazer o melhor conhecimento, não há uma lista, nós temos recomendações e nessa web que partilhei, há recomendações de por onde começar ou as que mais usam as escolas, mas o critério é oferecer essas obras. Se nós não temos nada em contra de ler uma obra como Harry Potter, mas isso não é uma tertúlia literária dialógica. Se podem fazer essas leituras em outros espaços, em outros momentos. A nossa pesquisa foi com as melhores obras da literatura universal. E então nós podemos falar que com essas obras vão ter muitos bons resultados no desenvolvimento. Hoje, também podemos passar para vocês, hoje temos imagens cerebrais, temos a sorte de ver que acontece com o nosso cérebro quando lemos distintos textos, e há pesquisas onde mostram a imagem quando lemos um texto de Shakespeare e quando lemos um texto de um best-seller, e as conexões neuronais que estamos a fazer são completamente distintas. Então, é oferecer essa oportunidade para estimular o conhecimento, para crescer e, sobretudo, para acceder a esses textos que podem abrir portas ao futuro e à possibilidade e melhorar a minha percepção como aprendiz que dá para toda a vida. Ok, aqui me falam que temos 10 minutos, assim que vamos pegar mais perguntas e intervenções. Nas reações, vocês têm uma ferramenta para levantar a mão? Doutora Maria, sim. Não sei se me está a ouvir, eu coloquei uma questão no chat, mas se calhar não está a ser Vamos vista. lá. Pronto, já coloquei 2 vezes, mas eu falo que é mais simples. Então, eu sou psicóloga num agrupamento escolar, dos quais, portanto, é um piloto do vosso projeto.
Porém, eu quando entrei no agrupamento, já mais tarde, ele só corria, e julgo que ainda continua, numa escola de primeiro ciclo, vulnerável, em que grande parte dos alunos são efetivamente de etnia cigana. Eu gostava de saber, pronto, durante o tempo da pandemia não sei muito bem como é que as coisas foram concretizadas e também como estou com mais 7 escolas sozinha de primeiro ciclo não consegui mesmo acompanhar este projeto. Gostaria de saber, isto além do básico e secundário, onde tenho a minha colega também, eu gostaria de saber como é que é possível, ou se é possível fazermos alguma formação, porque recordo-me que na altura as colegas que estão a participar no projeto foram fora, não é? Foram ao estrangeiro, não sei onde, a que país, para fazerem efetivamente formação sobre a implementação do projeto, e sei que este ano até estava previsto o mesmo acontecer numa outra escola, mas gostaria de ter assim mais informações, e também como psicóloga, como é que também poderíamos tentar aqui apoiar, não é, na concretização do projeto noutras escolas. Obrigada. Perfeito, Filipa, muito obrigada. Esto é algo que estamos fazendo muito em colaboração com a DGE, e quando a DGE começou com um projeto piloto em alguns agrupamentos, e depois disso fizeram unha call do Fondo de Reforma Estructural da Comisión Europea para expandir o proxecto a esos 50 agrupamentos. En ese proxecto que estamos agora desenvolvendo, a idea é expandir o proxecto para esos 50 agrupamentos, mas tamén xerar un corpo de formadores e formadoras no país, que serán unhas 40 persoas que están traballando connosco moito perto durante todo este ano, e tivemos xa semanas completas de formación e vamos ter, e esas persoas van ser depois as que van axudar a replicar e a espallar esa formación. Entón, en cuanto a oportunidades de formación, eu falaría para vocês entrar en contacto con a DGE, porque eles saben un pouquiño como vai ser esa réplica no país, mas tamén quero falar que na mesma forma, non deu tempo para falar durante a presentación, porque moita coisa en moi pouco tempo, mas na mesma forma que facemos tertulias literarias, dialóxicas e artísticas dialóxicas, tamén hai outra acción que é a formación dialóxica do profesorado, onde facemos estas tertulias con artigos de pesquisa ou con textos, as mellores textos da pedagogía e da psicoloxía e demais. E unha recomendación para quen quera formarse en isto, na web ten os módulos de formación, e é ir debatindo esos módulos con os seus colegas. Entón é o mesmo, todo mundo lê ese módulo de formación e despois escolle unha idea ou un parágrafo que queramos aprofundar. E esa lectura conxunta dos módulos e con a axuda da DGE, ter un formador ou formadora de referencia dos que ten máis experiencia no país, ou un agrupamento que xa este implementando e teña tido bons resultados e demais, que poda acompañar a vocês nas dúbidas, nas inquietudes, mas acho que haberá eses dos camiños, un máis formal, onde se irán ofrecendo formacións que a DGE fará ese plano para espallar o proxecto, e outro máis accesible para todos e todas vocês, que son esos módulos de formación, lectura partillada e poder estar acompañados de algún agrupamento cercano. Ten a rede de agrupamentos involucrados, está tamén na web, e os formadores eles están en proceso de se certificaren, mas depois vocês coñecerán quen son tamén esas persoas.
Obrigada, Filipa. Mais alguma dúvida? Temos 3 minutos mais. Bom dia. Boa tarde aí, né? Eu falo do Brasil, desculpa. Estou ouvindo tudo isso, o pessoal falando aí. E eu fiquei curiosa agora, você fala do DGE e um trabalho de saber sobre esse voluntariado. A gente, estando aqui, igual eu estou no Brasil, eu sou psicóloga, eu trabalho com inclusão. E teria como participar, fazer alguma coisa dessa formação? Nessa última diapositiva que eu partilhei, e posso volver encaminho por aqui no chat, mas vou encaminhar a web da América Latina. No Brasil é o Instituto Natura quem está a promover este projeto. Sim. Aí, acabo de pôr aí no chat a web da América Latina. E o Instituto Natura está constantemente promovendo formações e partilhas e já são muitíssimas escolas em Brasil. Então, desculpa, que acho que agora já tem a web. Obrigada, o Helpdesk. Acho que partilhei primeiro só com ele. Mas obrigada. Entre em contato com eles porque, bom, o Brasil foi dos primeiros países que começou e agora são muitas escolas, muitos estados, muitas secretarias municipais de educação acompanhando já o projeto lá. Sim, obrigada. Eu faço parte de uma secretaria municipal. Que bom. Fui coordenadora da inclusão e agora também trabalhando como psicóloga educacional. Mas é muito bom saber dessas práticas. Muito bom. Obrigada. Pues, se não através da organização, se não consigue contactar, através da organização, pida meu contato e eu contacto com eles. Sim, obrigada. Ótimo trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Se não há mais palavras, só fica a agradecer toda a atenção e a sua participação. Foi um prazer estar hoje com vocês e tanto desde o CREA, o nosso grupo de pesquisa, como desde a DGE, estamos aqui para qualquer coisa aprofundar, conhecer mais, estamos à disposição para ajudar a vocês a acceder a estas ações de sucesso. Muito obrigada e bom trabalho, bom final de jornada, que ainda fica pouquinho de tempo para seguir aprendendo. Muito obrigada. Obrigada.